O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, havia garantido que havia um acordo com o treinador Carlo Ancelotti para que ao fim do seu contrato com o Real Madrid em 2024, ele assumisse o comando da seleção brasileira. Mas a notícia que vem da Espanha, de fontes confiáveis, é de que o treinador está perto de renovar o seu contrato com o Real Madrid. A seleção brasileira, o presidente e os torcedores da amarelinha foram feitos de idiotas por Carlo Ancelotti ou pelo presidente da CBF. Fala meu amigo, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. Esse canal que é meu, é seu, é nosso. E no vídeo de hoje, cara, eu quero falar com você sobre o Carlo Ancelotti, que eu sei, você no começo nem queria um estrangeiro no comando da seleção. E quando você finalmente aceitou essa ideia, então de repente a gente tem a notícia de que é verdade. O Carlo Ancelotti está próximo de renovar o seu contrato com o Real Madrid. Eu vou te explicar tudo, de quem vem essa notícia, se a fonte é confiável ou não e quem é que tá mentindo pra gente. Só que antes, se você não é inscrito no canal, eu tenho que te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho. Quero te lembrar que tá de pé o nosso desafio aqui. Se até o dia 31 de dezembro o canal bater 300 mil seguidores, sim, eu vou descolorir o meu cabelo e aparecer aqui completamente platinado pra sua alegria e minha alegria também, porque apesar de tá ridículo, vou estar bem feliz por ter atingido essa meta, então conto com você. Se inscreve agora, curte o vídeo que assim o YouTube entrega para mais pessoas e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Também quero te lembrar que esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela G5 Reis Corretora de Seguros e aqui eu posso fazer até uma analogia. Afinal, a nossa seleção é uma Ferrari, não é mesmo? E você sabe que para você ter um carro desse tamanho como é a seleção brasileira, ele vem ali repletos de cuidados que você precisa ter. E para o seu automóvel, meu amigo, a melhor pessoa para cuidar é justamente a G5 Reis Corretora de Seguros, que pode te indicar qual que é a cobertura perfeita para você, aquela que cabe no seu bolso, aquela que vai te cobrir de danos pessoais, danos a terceiros e claro, até mesmo de perda total, uma cobertura que vai te auxiliar com questão de roubo e furto, a cobertura certa para você, o seguro ideal para sua região, para o seu carro, para o seu bolso. Por isso clica no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, para você falar com um consultor lá da G5 Reis que eu tenho certeza que vai te ajudar. Não vai fazer igual o Edinaldo da CBF, não quer resolver tudo sozinho e não consegue resolver nada no final da conta e deixa todo mundo decepcionado. Você não é desses. Você pode contar com a G5 Reis que eles vão te atender da melhor forma e te apontar o melhor seguro para o seu carro, mostrando até que às vezes o teu corretor aí tá levando uma boa pro bolso sem te contar que você pode ter um seguro mais barato. Então vem comigo, clica aqui no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Depois que o Tite deixou o comando da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar de 2022, que fomos eliminados para a Croácia, a gente se sentiu órfão e não foi só quando o Tite pediu demissão lá em janeiro não, não foi a ele. Na verdade, a gente se sentiu órfão de um treinador para a seleção brasileira a partir do momento que fomos derrotados e o Tite virou as costas e saiu com os jogadores chorando em campo. Nós entendemos que precisávamos mudar completamente e eu vou ser sincero para você, nunca fui a favor de um técnico estrangeiro no comando da seleção. Até hoje tenho minhas ressalvas, mas já entendo que tudo bem, pode acontecer. Mas o que acontece, rapaziada, é que falaram o nome do Ancelotti e de tanto se martelar isso na imprensa, aí jogadores falando, jornalistas falando que precisávamos de um nome de peso, o presidente da CBF resolveu ir atrás de um nome realmente de respeito. Trazer o Ancelotti para a seleção brasileira era uma jogada arriscada, uma coisa difícil de se fazer. Inclusive, por exemplo, para se ter ideia, como ele tem contrato com o Real Madrid, ninguém achava que era uma boa ideia a seleção ficar sem treinador até acabar o contrato dele com o Real Madrid. Ainda assim, o Edinaldo resolveu arriscar. Disse, olha, não, vou trazer um estrangeiro. O estrangeiro vai ser o Ancelotti. Ele tem contrato e não pode vir agora. Vamos esperar até o final do contrato dele. E todo mundo achou que essa era uma excelente ideia, mas a verdade é que isso parecia ter sido muito mais uma coisa de se empurrar com a barriga até tomar uma decisão definitiva. Pelo lado da CBF, havia completa incerteza de tudo que se estava fazendo. Primeiro decidiram deixar o Ramon Menezes no comando da seleção. Depois de duas tacas que ele tomou na cabeça, a seleção percebeu que não dava para manter o Ramon Menezes, o que convocou, por exemplo, jogadores como Yuri Alberto, que não tem condição de ser um jogador de seleção brasileira. Ainda assim, depois disso,
disso, resolvemos então trazer o Fernando Diniz. E olha, a decisão do Edinaldo de trazer o Diniz pode até ser uma decisão boa, um experimento. O problema é que esse experimento foi feito no pior modelo Frankenstein possível, onde ele deixou o Fernando Diniz no comando do Fluminense e, paralelo a isso, cuidando da seleção brasileira. Algo bizarro, um monstro para os dias de hoje, impossível. Jogo em cima de jogo, estudo em cima de estudo. Como é que o Diniz estaria acompanhando no futebol no mundo inteiro para decidir quem é que merecia ser convocado para a seleção brasileira? Como é que o Fernando Diniz poderia aproveitar as pausas da data FIFA para dar atenção ao Fluminense? Por sorte ou competência, o Diniz ainda conseguiu fazer um bom trabalho no Fluminense, foi campeão da Libertadores, também foi campeão carioca, mas ali ainda não tinha seleção. E o que importa, cara, é que a verdade disso tudo é bem simples. A seleção brasileira, o trabalho do Fernando Diniz, enquanto é louvável no Fluminense pelos torcedores, na seleção é bizarro, é monstruoso, é ridículo, é horroroso, é assustador. O trabalho é ruim do Fernando Diniz à frente da seleção. Então é claro que todo mundo estava esperando o Ancelotti chegar. O problema do Ancelotti, irmão, é o seguinte: é um baita de um treinador, é um cara que ninguém duvida da competência dele, mas ninguém do lado do Ancelotti confirmou a vinda dele para a seleção brasileira. O Real Madrid não quer nem ouvir falar o nome Brasil nas suas coletivas ou entrevista do Ancelotti, e ele, claro, com muito cuidado, nem fala disso também, sempre agradece o interesse, mas nega que há qualquer tipo de acerto. Do lado da CBF, o Edinaldo garantiu que estava tudo certo pro Ancelotti chegar. E sabe qual é a verdade, meus amigos? A verdade é que agora o Ancelotti está perto de renovar o seu contrato com o Real Madrid. Então todos aqueles que esperavam o Ancelotti para dirigir a seleção brasileira a partir de junho de 2014, quando se encerraria o seu contato com o Real Madrid, bom, isso não vai acontecer. A informação é do site Relevo, um site espanhol. E você deve dizer assim: poxa, é um site que deu essa notícia? Que confiabilidade, que credibilidade tem esse site? Pois é, o site, na verdade, pouco importa. Importa sim o jornalista, o responsável por essa notícia. O nome dele é Alfredo Martilla. E o Alfredo Martilla é conhecido na Espanha como um tipo de porta-voz do Carlo Ancelotti. Um bom exemplo: quando o Ancelotti não ficou contente com a contratação do turco Arda Güler para o Real Madrid, um jogador que infelizmente muito talentoso, aliás, felizmente muito talentoso, mas infelizmente vem se machucando bastante, o Ancelotti não estava muito feliz com a contratação dele, com o investimento que o Real Madrid fez, porque o Ancelotti queria a contratação de um lateral direito, de atacantes. Afinal, o Ancelotti reclamou disso justamente para esse jornalista, que o meio-campo do Real Madrid ele precisou povoar pela falta de atacantes. Ele precisou mudar um esquema no Real Madrid que vinha de anos jogando com 3 atacantes para passar a jogar com 2 pontas fazendo função de atacante, Vinícius Júnior e Rodrigo, e o Bellingham atuando quase como um falso 9. Parece um falso 9, mas não é na verdade. Se você assistir bem o jogo, você vê que ele é um atacante, um meio atacante, na verdade, que pisa bastante na área. Tanto é que tem feito muitos gols. O Bellingham acabou de bater o recorde do Cristiano Ronaldo e do Di Stéfano, marcando 14 gols nas 15 primeiras partidas dele pelo Real Madrid, enquanto o Cristiano e o Di Stéfano fizeram apenas 13. Então o moleque realmente tem jogado muita bola, nunca foi um goleador, nem lá no Birmingham, nem mesmo no Borussia Dortmund ou na seleção da Inglaterra. Ele nunca foi esse goleador, e ele o é no Real Madrid porque o sistema é muito diferente. E esse jornalista, a quem acabei de falar para vocês sobre tudo que o Ancelotti reclamou, dos desejos que ele queria de contratação para a temporada, foi ele quem trouxe essa informação de que o Real Madrid agora quer renovar com o Carlo Ancelotti e pretende assinar com o Carlo antes mesmo do Natal, já quer estar com o contrato dele renovado. Aí você vai falar: mas por que o Real Madrid decidiu isso agora? Primeiro que grande parte da torcida nem concorda com isso. Ah, mas então a torcida não gosta do trabalho do Ancelotti no Real Madrid? Não, não é que não gosta. A torcida realmente quer que o Real Madrid ganhe Liga dos Campeões. Para a torcida, para os merengues, o que importa de verdade é o desempenho do clube na UEFA Champions League. E o que acontece, meu amigo? A torcida quer que se espere até pelo menos as semifinais da Champions, para ver se o Ancelotti vai conseguir levar esse time, mesmo sem um atacante, mesmo tendo machucado o seu zagueiro mais promissor, tendo machucado o seu principal goleiro. A torcida espera que vê se ele vai chegar pelo menos nas semifinais, para ver se ele deve ou não ter o seu contrato renovado, porque acredita-se também que pode ser o fim do ciclo do Carlo Ancelotti à frente do Real Madrid. Mas o Real olha bem o mercado e percebe que não vai ser tão fácil assim de encontrar um treinador com tantas qualidades quanto o Ancelotti. Quem é que tá fazendo um bom trabalho assim na Europa
Europa hoje? Talvez o Xabi Alonso lá no Bayer Leverkusen, mas a disputa pelo treinador vai ser grande. Será que ele toparia um Real Madrid agora? Será que outro clube mais endinheirado e sem medo de gastar com um comandante não pode entrar na jogada? Será que ele daria certo no Real Madrid e o Real teria aberto mão do Carlo Ancelotti? Tudo isso Florentino Pérez e a diretoria do Real Madrid estão estudando com muito cuidado e já decidiram que querem que o Ancelotti continue porque ele tem feito um bom trabalho com esses meninos jovens que estão chegando no Real Madrid. Então é óbvio, como é um trabalho de longo prazo com vários jogadores jovens, o Ancelotti tem feito um bom trabalho até aqui e o Real entende que deve continuar sim. E essa informação, é claro que ela é muito forte quando parte, por exemplo, de um cara que tem uma relação tão estreita com o Carlo Ancelotti quanto é o Alfredo Matilha. E do lado do Real Madrid é muito simples você entender a situação. Veja, o Real Madrid, o Bellingham salvou o Real de um verdadeiro desastre. O Real perdeu seu camisa 9, o Benzema, não conseguiu repor a altura, já não sabiam se o Mbappé viria ou não viria, ficaram quase 2, 3 anos brigando pela chegada do Mbappé, agora abriram mão do Mbappé, existem problemas crônicos no Real Madrid na montagem de elenco. O Real tem tido algumas deficiências de algumas peças importantes. O Carvajal não joga, não tem lateral direito. O Lucas Vazquez chegou a fazer essa função. Então é claro que o Real Madrid passa lá pelos seus problemas, mas é muita qualidade também que se tem no meio campo, no ataque, são jogadores muito bons que conseguem resolver, apesar da pouca idade, já estão acostumados com esse nível de enfrentamento, com o peso que se traz ao defender a camisa do Real Madrid. E o Ancelotti tem sido o comandante perfeito para esse Real Madrid, por isso, claro que o Florentino Pérez pensa em renovar com o treinador. Você parou para pensar qual é o outro treinador na Europa? Eu não tô falando de grandes nomes como o Klopp ou o Guardiola ou até mesmo o Mourinho que você tiraria para levar para o Madrid porque esses caras têm capacidade. Mas fora eles, qual outro treinador teria sido tão inventivo quanto foi Carlo Ancelotti no próprio Real Madrid sem peças importantes como Militão, Courtois, Benzema e até o Carvajal que vem tendo problemas de lesão muscular? Então tudo isso é muito importante de se considerar, rapaziada. O Real Madrid vai renovar com o Carlo Ancelotti. Quem mentiu pra gente? Eu não acredito que seja uma mentira do Carlo Ancelotti por um motivo bem simples. Ele não me disse nada, ele não disse pra você. O Carlo Ancelotti nunca disse que estava certo com a seleção brasileira. O mais perto que disso se chegou foi quando ele foi receber um prêmio na Universidade de Parma em que o reitor disse que ele seria treinador da seleção. E ali ele não negou e nem confirmou. Talvez por elegância, não queria ali, enfim, né, desdizer o reitor da faculdade. Depois deve ter falado no privado, falado não, isso ainda não tá certo, ou falou assim, pô, não era pra você ter falado, pode ter molhado o meu negócio. E a verdade é que o Real Madrid vai renovar com ele antes de janeiro, justamente porque é o prazo que o Real tem para renovar o contrato sem que o Ancelotti possa assinar um pré-contrato com nenhum outro clube ou seleção. Então, meus amigos, o Ancelotti, que sempre foi sincero dizendo que ele dará prioridade pro Real Madrid, assim vai ser. O Real Madrid vai chamar e o Carlo Ancelotti vai renovar o seu contrato. E a pergunta que não quer calar: quem é que vai assumir a seleção brasileira? Qual será a próxima história do senhor Edinaldo Rodrigues? Será que dessa vez ele conta que o Guardiola vem? Porque o Guardiola já avisou que vai renovar, que quer renovar com o Manchester City. E você? Quem colocaria na seleção? Quem indicaria pro Edinaldo contratar? Qual é o melhor nome? É o Mourinho? O que você pensa? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Diz o quanto você tá frustrado do Carlo Ancelotti não vir. Se você já sabia que ele não ia vir mesmo, conta aqui pra mim nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.